Porque nós já nascemos sem dívida com Deus. É o tema dessa pequena mensagem. Porque nós já nascemos sem dívidas com Deus. Leia comigo Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. Portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Colchete aberto, colchete fechado. Pois teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Foi acrescentado isso que não está no Código Sinaítico. 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Esse trecho aqui, a oração desse Pai Nosso, que estava falando no versículo 9, o Pai que está nos céus. Nesse tempo aqui, não havia acontecido nem o tetelestai ainda, nem o sacrifício da cruz tinha acontecido ainda. Não tinha sido derramado o Espírito dele sobre as pessoas, porque assim ele disse ao profeta Joel no capítulo 2, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Aqui não tinha acontecido ainda a profecia do Vale dos Ossos Secos, porque está escrito em Atos capítulo 2, do versículo 14 diante, Pedro disse, que leu em Joel, que nos últimos dias ele derramaria o Espírito nas pessoas. Então isso aqui está muito atrasado dos acontecimentos. Depois disso daqui, ainda veio a crucificação. Depois disso aqui, ainda veio o derramar do Espírito. Depois disso aqui, ainda veio as epístolas de Paulo. Paulo recebeu a graça, a sã doutrina. Depois de Paulo, ainda veio a escatologia. Veio o dia do Senhor, que durou 3 anos e meio. Então, depois disso daqui, aconteceu inúmeros fatores, inúmeros acontecimentos aconteceram. Aconteceram inúmeros eventos disso daqui. Então, essa oração está muito atrasada. E por que nós, que já nascemos, a não ser que você nasceu aí, está com quase 2000 anos, se você nasceu antes da cruz, tudo bem. Mas por que para nós, principalmente o povo gentil, o povo que Deus nunca deu a lei, não tem mais dívida nenhuma com Deus, com o Criador? Por quê? Porque assim disse Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Falou pelo Espírito da graça. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, o que era pecados? Eram as transgressões das leis mosaicas. 1 João 3,4. E para os gentios não foi dado nenhuma lei. Então os pecados aqui não serviam para os gentios. Isso aqui era para os israelitas. Tanto que se você lê em outra... Deixa eu colocar na NVI para a gente ler esse versículo aqui, quer ver? Está assim, ó. Quando vocês estavam mortos em pecados, e na incircuncisão, essa aqui também está em pecado. Mas pecado era transgressões das leis de Moisés. Então isso aqui não servia para o povo gentil. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Por que Paulo se colocou ali? Porque Paulo era um israelita. Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo fazia parte. Os descendentes dele, os antecessores dele, eles receberam as leis por intermédio de anjos dados a Moisés. Eles receberam. Paulo falou aqui, perdoando todos os nossos pecados. 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz. Então, quando você diz que você ainda tem dívida com Deus, você está anulando o sacrifício da cruz. Você está anulando esse feito na cruz, que foi ser cravado de uma forma literal, de uma forma metafórica. Os escritos, o que é esses escritos de dívidas? Era o quê? Eram 613 itens da lei de Moisés, dadas a Moisés. Então essa oração eu falo porque isso aqui foi um comentário que a irmã colocou. Então eu posso fazer? Então, mas aí eu respondi para ela, você vai fazer. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas. Que dívida que você tem com Deus? Não tem mais dívida. Isso aqui não foi para você, isso aqui Jesus estava falando para os israelitas. Jesus de Nazaré não veio para os gentios. Mateus 10, 5 e 6 e Mateus 16, 24. 15, 24, que fala da mulher cananeia. Agora me deu um branco, 15, 24 e 16, 24.
Assim está escrito, Mateus 15, 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus de Nazaré veio para os judeus. Então este perdoar aqui, essas nossas dívidas, isso era se tratando do povo judeu. O povo gentil não. E para o povo judeu, Paulo falou que foi perdoado, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, não contra nós, contra eu ou contra você. Contra eles naqueles dias, contra os que faziam parte das tribos de Judá, das tribos de Israel, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente cravando na cruz. Então eu não anulo esse sacrifício. Se você falar, não, eu oro porque eu preciso pedir perdão dos meus pecados, pedir perdão das minhas dívidas. Não, se você estiver fazendo isso, você está anulando o sacrifício da cruz. Não tem mais dívida. Não tem mais pecado. O pecado, quem tinha era o povo judeu, eles não têm mais. Mas a religião não tem o mínimo de interesse de entender isso aqui. Porque enquanto eles colocarem na cabeça dos seus fiéis, dos seus seguidores, dos que frequentam as suas choupanas, chamada igreja, eles vão sempre falar que aquelas pessoas são pecadoras, que aquelas pessoas estão em pecados. E aquela pessoa tem que se purificar todo dia ela tem que ir na sinagoga. A igreja chega a me dar uma gastura, porque a igreja são os espíritos. Então, o sistema religioso tem que falar para poder manter as pessoas cativas, manter as pessoas aprisionadas. Infelizmente, eles não respeitam as fases, as épocas. Veja que coisa interessante, num vídeo de 8, 9 minutos, a gente esclarece tudo isso daí. A oração do Pai Nosso que está no céu, ele não está mais, ele está em nosso espírito. Apocalipse 21, do 1 ao 6. Perdoar as dívidas. Como que vai perdoar as dívidas se os escritos, que era em forma de ordenança, foi cravado lá no alto da cruz? A religião todo dia em seus cultos tenta colocar uma escadinha lá para tirar lá, mas não consegue, porque isso daí é espiritual. Amém? Então, por que nós já nascemos sem dívidas com Deus? Eu e você, nós nascemos, porque nós nascemos depois do ano 70. Nós já nascemos na Nova Jerusalém espiritual, o nosso espírito. E assim é que cremos. É assim mesmo. Nós já nascemos na Nova Jerusalém espiritual. O mundo está do jeito que está, devido à incredulidade, devido à natureza carnal. É por isso que está desse jeito. Então eu deixo essa pequena mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. E vamos em frente, falando de algo que não tem mais necessidade. Porque é o que eu volto a falar. Eu não estou pregando o evangelho. Eu não sou pregador de evangelho. Eu apenas respeito as partes, as etapas e desfruto do reinar em vida, do Cristo ressuscitado. É isso que eu tenho procurado fazer depois que eu tive esse conhecimento. E a cada dia mais que eu tenho esse entendimento é isso. E eu estou passando isso aqui para você, a você, para tentar ajudar de alguma forma, para elucidar de alguma forma esse entendimento aí na sua mente, para você parar de ser escravo religioso e viver no Cristo ressuscitado. Graça e paz, até a próxima. Tchau, tchau.